Oiê, vamos falar da UERJ 2025? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder analisar mais uma pergunta da UERJ, entender como que a UERJ quer de você as suas habilidades de inglês para responder as perguntas, eu vou analisar como que a gente tem a pergunta do Exame de Qualificação 1 da UERJ 2025 da parte de inglês. Vale lembrar que a gente tem nos últimos anos, e com uma certa tendência, a UERJ colocar um texto, o qual vai ser um texto bem longo, até com a gente tendo praticamente uma página de texto, e a partir desse texto nós temos em grande parte três tipos de perguntas. Perguntas que vão falar da interpretação total do texto, vamos ter perguntas inclusive de cada parágrafo para poder fazer uma interpretação dos parágrafos e perguntas que vão falar de elementos de frase ou elementos que se assemelham com o que está utilizando na frase ou o que eles querem dizer dentro de uma frase. Nesse tipo de pergunta que a gente tem aqui da versão 27 que a gente vai analisar, é um exemplo desse terceiro que é quando a gente tem uma palavra que a gente vai ter um significado parecido. É um tipo de pergunta que vem até com uma certa frequência com a UERJ, mas não é uma pergunta que aparece mais de uma vez em uma prova. Então a gente teria, por exemplo, essa pergunta que seria para poder colocar um que seria sinônimo parecido e um outro que poderia ter com um gênero mais ou menos parecido, que é quando a gente tem essa frase e aí depois coloca-se outras frases que teriam um uso parecido para você poder falar qual que é parecido ou se não falar qual deles que não tem o mesmo uso. Vamos analisar aqui então a frase para a gente poder perceber. We might be the mighty super predator, but ultimately we are no match for Mother Nature when she chooses to fight back. E está indicando inclusive as linhas para você poder encontrar essa parte do texto, especificamente das linhas 29 e 30. The underlined word is similar in meaning to. Letra A, as a rule. Letra B, of course. Letra C, in general. E letra D, in the end. O que vai acontecer é que aqui a gente tem realmente um uso que seria de uma construção que a gente teria que entender de fato como que a gente teria os sinônimos. Como, por exemplo, a letra A, que a gente teria como um princípio, a letra B como sendo um óbvio, a letra C no sentido geral e a letra E no sentido final. Então o que a gente vai perceber é que, ultimately, além de a gente conseguir talvez fazer uma relação de ser um cognato como de ultimamente, ou seja, que quando a gente pensa no último, a gente pensa no conteúdo final. E a gente percebe que de todos eles, o que mais se aproxima com o sentido de final, de quando a gente tem um objetivo, é o que a gente tem da letra D do in the end. A letra A, a gente está colocando como um princípio de uma regra, que não é de fato o que se aproxima com ultimately. A letra B está falando no sentido de com certeza, mas você percebe que a gente usa o but, porque o but ele dá uma ideia de algo que você não estaria esperando. Então a gente percebe que a gente tem essa ideia do oposto. Então a gente pode ser um super predador, entretanto, mesmo sendo esse mesmo ponto, a gente tem que não é forte o suficiente contra a força da mãe natureza. E a letra C é no sentido geral. Não temos o sentido geral, nós temos o sentido de finalidade, ou seja, de fim de uma atividade, que seria o que mais se aproxima com a letra D. Você não entendeu por que seria essa alternativa? Você acha que ainda seria uma outra alternativa? Ou, inclusive, você não entendeu muito bem o uso de ultimately? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!